Jesus, obrigado. Queremos te louvar, agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor nesse dia, Pai. Aqui está a sua igreja, a noiva que o Senhor vem buscar, adornada, que o Senhor tem trago alimento na medida certa, que o Senhor tem tido misericórdia, que o Senhor tem trago a ensinos do céu, do seu trono, Pai. Que o Senhor ama, Pai, verdadeiramente, cada um aqui, Pai. O Senhor tem amado, o Senhor tem cuidado. Nesse dia, Pai, o Senhor livrou muitos da morte. O Senhor livrou muitos de acidente. O Senhor guardou os familiares, Pai. E nós queremos te agradecer. Te dar a honra, te dar a glória, Papai. Oh, Papai, muito obrigado, Papai querido. O Senhor é um Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Tu és o melhor que nós temos. Tu és aquele que nós mais amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te amamos mais do que os nossos filhos. Nós te amamos mais do que o nosso marido. Nós te amamos mais do que projetos que temos. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor. Amamos a vitória da cruz conquistada por meio do seu Filho, Papai. Nós amamos Jesus. Amamos a presença do Espírito em nós. Este Espírito maravilhoso que o Senhor enviou para fazer habitação em nós. Nesta casa que o Senhor está transformando todos os dias, Pai. Oh, Pai, obrigado, porque mesmo sendo vasos de barro nas tuas mãos, o Senhor enviou a presença do teu Espírito para morar em nós. Oh, Papai, muito obrigado, porque naquele dia o Senhor olhou para nós e nos tirou de enfermidade, de lama. Nós não merecíamos, mas o Senhor aprove ao nosso Senhor e ao nosso Salvador nos resgatar, nos tirar de lugares de trevas, e nós somos gratos por isso, Pai. Nesta noite, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa gratidão. Toda a gratidão pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Pelo nome dos nossos filhos escritos no livro da vida. Pelo nome dos nossos cônjuges escritos no livro da vida. Oh, Pai, muito obrigado, porque ainda que tenha maridos e mulheres, esposas que não estão aqui, o Senhor está com eles, guardando-os. E nós, pelos olhos da fé, nós podemos ver cada um deles andando lado a lado conosco nessa caminhada de fé. Por isso nós te damos a honra, te damos a glória e o louvor. Chamamos a existência maridos e esposas andando juntos, lado a lado nessa caminhada de fé. Nós declaramos, decretamos com coragem e ousadia que os nossos cônjuges têm coração no teu reino, Pai. Os nossos cônjuges, Senhor, são, Pai, encontrados por ti aonde eles estão. E nós te agradecemos, Pai, porque nós seguiremos nessa caminhada, Pai, contigo, mas crendo e na expectativa, Pai, que eles estarão conosco, lado a lado na igreja, lado a lado na obra, Pai, porque o Senhor nos entregou, Jesus, uma grande obra, e nós cremos, Pai, nessa unidade dos nossos lares. Nós cremos, Senhor, que os nossos filhos são pregadores da sua palavra, são profetas do Senhor, e a nossa casa serve ao Senhor, a nossa casa decreta por onde anda que o Senhor é Deus e Salvador. Muito obrigado, Jesus, pela tua igreja que crê na tua verdade, Pai. Nós cremos no Evangelho da salvação. Obrigado, Papai. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Ó Pai, esteja conosco, Senhor, nesses próximos momentos, neste lugar, onde hoje, Senhor, é a casa que nós vamos te adorar, te louvar. Pai, traz a palavra, Senhor, aos nossos corações. Pai, fala aqui a cada um, Pai, porque aqui está um vaso de barro, Pai, que não sabe nem orar como convém, mas o Espírito do Senhor, Pai, faz morada em mim, eu creio. Pai, que agora serei boca do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu não posso me vestir muito, então amém, glória a Deus, né? Oh Deus, obrigado, Jesus.
nós vamos compartilhar um pouquinho. Gente, eu estava me perguntando, que amor é esse que Deus tem conosco? E não é milagre, não, estou falando da igreja dele. Ultimamente, as palavras que têm chegado até nós são a mesma linha de palavra. Hoje não vai ser diferente. Aleluia. Nós vamos falar também sobre arrependimento. Glória a Deus. Então nós ouvimos domingo, através da boca da pastora Valéria, né? Nós vamos ouvir também hoje um pouquinho sobre arrependimento, porque... E eu falei, Deus, esse pessoal, nós estamos assim, tão assim, pai, desvirtuado, tão perdido, que precisa de tanta correção de arrependimento. E Deus falou assim, filha, sem arrependimento, você não me vê, porque o arrependimento vem santificação. Então eu tô dando para vocês uma oportunidade de se arrepender de pequenas coisas, de mazelas, de dia a dia, que às vezes a gente acha que a gente pode, né, passar desapercebido, ser tão negligente como aquele que sonega grandes impostos, sonegando pequenas coisas. E a igreja acha que pode se conduzir, né? Porque eu estou vindo à igreja, porque eu oro em línguas, porque eu medito, confesso, adoro, né? E aí quando o Espírito vem e fala, revela, a gente não faz o que tem que fazer, que é a cooperação com o Espírito. Eu coopero agora, eu decido fazer essa mudança. Eu abro mão dessa carnalidade, desse comportamento e prossigo para o alvo. E é isso que o Senhor aguarda de nós como igreja, né? Todos nós temos ouvido sobre isso, né? Ele aguarda nas pequenas coisas. Porque como eu vinha compartilhando com a Vera dentro do carro, nosso principal ministério está dentro da nossa casa, né? Nós começamos lá. Mas aí você começa lá como filha, aí você vem depois como mãe, depois você vem como avó, vem como esposa, e é vários momentos nesse ministério que você tem que ter comportamentos diferentes, mas que tem que ser adequado à palavra de Deus. E nenhum de nós, né, antes de ter filho, tinha tido filhos. E agora nós precisamos desse ajudador. Porque não é só ter filhos, é ter filhos e criá-los na demonstração do Senhor. Né? Criar para Deus. É gerar um marido, ainda que o marido não esteja andando com o Senhor, você gerar ele e não desistir dele. Então, tem várias situações na nossa vida que requer o posicionamento desse ministério, que começa lá dentro de casa. Né? Então, nós vamos falar hoje sobre Provérbios 11:1. Essa palavra assim, ela veio muito forte no meu coração. Provérbios 11:1. Nós vamos começar por aí. Eu já tive momentos nesse púlpito que eu tinha que fazer assim com a mão, escorar a mão aqui de tanto que eu tremia nesse microfone. Eu já estou até surpresa aqui que eu estou olhando para ela, está quietinha dentro de mim. Olha, Deus é bom. Amém? Amém. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas Ele gosta de quem usa pesos justos. Eu fiquei com esse texto aqui durante esse mês praticamente todo no meu coração. Falei, mas não. Aí comecei a meditar em outras coisas, né, para ver se vinha outras coisas para poder ministrar hoje. E esse texto não saiu do meu coração. E eu comecei a falar com Deus. A igreja, nós, usando pesos, balanças desonestas. A gente usa balança desonesta, Senhor. E aqui está falando que Deus detesta. Por isso que Ele chama a gente para avaliar, porque Ele detesta esse comportamento seu, Jeane. Então vamos avaliar hoje em vários pontos. Amém? Quando é que nós usamos essa balança desonesta?
eu sempre achava que era aquela balancinha só, que eu poderia, lá na tara, dar uma pegada no peso a mais, né? E ganhar. Eu sempre sou rápida para fazer as coisas naturalmente, né? Aí Deus vem cá agora e me revela que eu também pego essa balança e boto o peso desonesto. Porque Deus já estabeleceu. Ele já estabeleceu a verdade sobre Márcia, um exemplo. Quem Márcia é? Márcia é a noiva do Senhor. É a princesa do Pai. Márcia é amada do Pai. Márcia é ramo frutífero. Já existe uma verdade sobre Márcia. Quando eu peso Márcia, segundo o que eu vejo, segundo o que eu ouço e segundo o que eu sinto, eu estou usando um peso desonesto. Por quê? Porque agora eu não habito mais na terra. Eu habito em um reino e todo o meu ser, os meus, o meu olho, minha boca, os meus ouvidos, eles precisam ser como o ouvido do Pai. Quando o Pai olha para mim, Ele não olha para mim segundo as minhas falhas. Ele não olha para Márcia segundo a falha dela. Por que você... Por que eu quero olhar para o outro segundo? Isso é um peso desonesto. Você está pesando segundo a sua vista. Quando a pastora Valéria falou domingo aqui sobre Jonas, eu falei, meu Deus, é na mesma linha. O que Jonas fez com Nínive? Ele pegou, mas eu não acredito que o Senhor vai usar de benignidade. Se esse povo se arrepender, você não vai destruir, o Senhor já falou que ele destruiu Nínive. Quantas vezes, meus irmãos, eu já peguei meu coração desejando que acontecesse exatamente como eu imaginava. Para o mal, viu? Porque eu quero ter razão. Como Deus tem nos amado, meus irmãos. Que Ele quer que nós vigiemos pequenas coisas. E em todas as coisas. Todas as nossas coisas, no nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que a gente encontra com pessoas que querem, que você vai ser chamado para poder dar o fruto, se é o peso honesto ou não, se você vai medir qual é a balança. Teve uma vez que Paulo Roberto foi vender uns cocos, acho que pegou água, lá numa mulher ali. E do lado da mulher, ele era do lado de uma concorrente dele. O filho da concorrente, sei lá quem era, o cara, pegou as coisas do meu irmão Paulo. Aqui você não fica. Acabou os trem, jogou tudo lá no chão. Quando eu fiquei sabendo disso, eu pesei ele. Mas eu queria tomar tanta medida contra aquele rapaz. Menos uma, perdoar e orar por ele. Mas a igreja, eu sou chamada a perdoar e orar o tempo inteiro pelo outro, pelo meu inimigo. Mas, meus irmãos, como diz Everton ontem, ele falou assim, quando eu me entrego a Deus, quando eu oro, quando eu passo uma semana assim, na pegada, gente, como fica? Eu fico outra pessoa. E é verdade. Mas nós, no nosso dia a dia, muitos momentos, essa semana mesmo, para poder botar a minha alma em lugar, diante de algumas coisas que me aconteceram, não é fácil no dia a dia. Porque você está envolvido, como meu irmão falou, nós poderíamos estar voando em Deus, mas nós estamos. Por que nós não estamos? Porque nós estamos envolvidos no terreno, nas coisas terrenas. O terreno, ele tem um ímã, ele nos chama. O negócio que você fecha, o dia a dia, ele te chama para poder se conduzir na mentalidade terrena, no comportamento terreno. E eu vou falar para vocês,
fiquei boa não quando eu fiquei sabendo dessa situação, dessa injustiça, porque é uma injustiça. E olha para dentro de cada um de nós, você, olha para você dentro. Quando você vê uma injustiça e quando você é injustiçado, como sobe aquilo, né? E muitas vezes, se a gente não tiver um equilíbrio, numa mortificação de carne, nós vamos pesar e botar na balança ali e nos conduzir igualzinho o mundo conduz. Inclusive, hoje, há uma linguagem no meio cristão muito natural a respeito de leva ali no tribunal. Qualquer coisa, levamos ao tribunal. Dos homens, nós não levamos ao tribunal de Deus muitas vezes as coisas. Quando nós somos afrontados no nosso dia a dia dentro da nossa casa, quantas vezes eu fui levada a soltar a palavra que não devia. E aí Deus faz, e eu fico olhando para a igreja que Deus está nos chamando hoje. Nós vamos para esse texto lá agora, nós vamos para Atos. Porque como Jonas, ele pesou Nínive, e ele pesou Nínive, e ele mesmo, por ele teria destruído todo mundo de Nínive, não é fato? Eu não vou lá pregar. Primeiro ele tentou fugir não indo. Depois ele ficou lá. Imagina, o cara ficou na guarda lá. Não acredito que Deus não vai destruir esse povo. Imagina que depois que ele ficou sabendo que o rei se arrependeu e colocou todo mundo no jejum, ele falou, não acredito que Deus vai usar de misericórdia. E quantas vezes eu já me peguei em algumas situações pesando nesse mesmo, mas se arrependeu agora. E Deus já mudou toda a história da pessoa. Um arrependimento, a pessoa está lá com um marido maravilhoso, com tudo vai bem com o negócio, e a pessoa está voando no espírito, você olha assim e fala assim, mas não precisava de sacrificar mais alguma coisa, a gente quer que tenha sacrifícios, e é só um arrependimento. O que eu e você precisa é doar arrependimento. O Devani ministra parte de ontem. O único pecado que não é perdoado é aquele que você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não tem arrependimento. Não tem para ser perdoado. Eu e você precisamos tão somente nos arrepender dessas pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas, meus irmãos, é nas pequenos comportamentos Coríntios fala sobre o amor. Quando ele vem trazendo sobre o amor, ele vai falando desse amor que não é inconveniente, que não se ressente do mal. Quantas vezes nós somos chamados para ser inconveniente, se ressentir do mal? Toda vez que nós nos comportamos para com o outro, com os sentimentos que está aqui dentro de nós, querendo ter razão, porque Cida não mudou, porque Cida ainda não saiu desse lugar, porque Cida ainda não entendeu isso, porque isso, porque aquilo. Toda vez que eu fico olhando para a fraqueza do meu irmão, eu estou tendo essa balança enganosa, porque não foi para esse lugar que o Senhor nos chamou para pesar o outro. O Senhor tão somente nos chamou para amar, perdoar, orar uns pelos outros, andar em amor. E quando a gente vai para esse Atos 10, a gente tem vários exemplos na palavra, vários que foram pesados, que teve um peso desonesto. Esse que nós vamos compartilhar mesmo aqui agora, que é o momento de Atos 9. Nós vamos para esse momento aqui da conversão de Saulo. Aí nós vamos pular, porque todos já conhecem essa história do parte do que ele entra, né? Vamos lá para frente. Vamos para o 20. Não, 9 e 20. Paulo, ele chega em Damasco para perseguir os judeus, para perseguir aqueles que estavam, nem foram os judeus, para perseguir os discípulos que estavam falando do caminho.
que estavam falando que existia um lugar diferente, para eles estar falando de um amor diferente, que era Jesus. Então, ele ali já existia, né, antes de Damasco. Em outras cidades ele já passou arrasando. E ele chega para fazer a mesma coisa em Damasco. E Deus levanta Ananias. Ananias foi lá, orou por ele, né, todo mundo já sabe a história. Mas quando foi o ponto de Ananias, nós vamos voltar um pouquinho antes aí, para a gente só lembrar esse pontinho. No 10. 9 e 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. E nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu segundo o que ele ouvia. Mediu Paulo segundo o que ele estava ouvindo. E era fato. Senhor, é brincadeira, isso aí que o Senhor agora me chamando para fazer. E quantas vezes Deus chama a gente exatamente nesse lugar? Com as pessoas difíceis que você não quer. Que você não quer mais lá. Que você não quer mais falar. Que você quer abrir. Quantas vezes? Senhor, olha, muita gente tem falado a respeito desse homem. E de todas as maldades que ele fez em Jerusalém. Com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização. Ele está munido aí, ó, cheio de autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse o que, Ananias? Vá, pois eu escolhi esse homem. Vá, pois eu escolhi. Eu escolhi o seu filho, eu escolhi o seu marido. Eu escolhi essa pessoa difícil que ia estar no seu trabalho. Eu escolhi. O Senhor escolheu. Não cabe a mim nem a você pesar agora. Ele já escolheu. Ele já enviou o filho. Aleluia. O filho já veio, já morreu por essa pessoa difícil que eu e você somos chamados para abrir mão. A pastora Valéria falou domingo como é mais fácil a gente pegar e achar que eu posso congregar de casa. Eu posso ser igreja em minha casa. Porque eu vou ficar aí no meio suportando essas fraquezas. Quantas pessoas já vieram falar de irmãos aqui, de alguns comportamentos, e eu deixo a pessoa falar, depois eu olho e falo assim: eu sei de tudo isso aí, mas eu oro e não abro mão. Porque a pessoa é assim, assim e assim que Deus diz. Jeane, é fácil? Não é fácil. Se a pastora pudesse escolher, ela já tinha me dado liberação. É verdade. Tá vendo? Não é. Mas e aí? Existe um peso ali. Ela escolhe o quê? O peso justo. É verdade, né? Eita Deus. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. A gente tem que olhar assim para as pessoas que a gente quer abrir mão. O Senhor escolheu eles para trabalhar para ele. E o meu comportamento, o seu comportamento facilita. Eu tenho ouvido muito isso aqui nesse púlpito. Que nós precisamos ser facilitadores. Facilitadores para Deus. Facilitadores para o seu irmão que está aí. Reconciliadores. Né? É isso que eu e você precisamos ser. Porque, meus irmãos, cada um aqui, Deus tem um chamado. Eu posso facilitar Valéria no chamado dela. Eu posso ser aquela que coopera. Eu posso ser aquela que reconcilia. Pode ser a mediadora entre mim e Jesus. Posso ser a mediadora. Mas se eu medir Valéria segundo algumas coisas que eu posso não me agradar nela,
eu vou pesar minha irmã. E sabe o que acontece com o corpo de Cristo? Ele fica capengando. O corpo de Cristo fica capengando quando eu e você não amamos o outro com o amor de Cristo. Não suportamos o outro com o amor de Cristo. E ele fala assim: eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Isso é só para Paulo? Não é só para Paulo. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Eu mesmo vou ter minha experiência com essa pessoa. Ele é propriedade minha, é problema meu. Por que eu e você estamos querendo ser paralisados no nosso dia a dia por pessoas? É aquela pessoa, ela é problema de papai. Só ore e ama. Eu vou mostrar para ele. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, que é o que o Senhor espera de cada um de nós que vá. Pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Achei maravilhoso isso. Saulo já não era um perseguidor aqui para Ananias. A visão de Ananias se adequou à visão de Jesus, que é exatamente o que ele aguarda de nós. Como eu vejo. Ele não chegou lá falando, tratando Saulo como um perseguidor. Meu irmão. Cada um aqui, olha gente, olha para essa igreja. São seus irmãos. A eternidade inteira nós vamos morar uns com os outros. Inteirinha, eu creio. Como ela falou, olhe para cada rostinho aí, porque vai estar no céu. Eu creio. E aí ele chega e fala: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, ele é o mesmo Jesus que você viu na estrada em Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Essa tem que ser a minha expectativa e a sua expectativa a respeito das pessoas que nós queremos pesar e abrir mão. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ele ficou forte como antes, mas com uma mentalidade diferente. Ele ficou forte como antes, não para perseguir mais, mas para ser perseguido. E daí, nós vamos mais um pouquinho. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus lá em Damasco, viu? E ele começou imediatamente, gente. Eu achei isso tão fantástico. Ele não demorou, não, gente. Tem uns que vão andar por causa do que eu e você libera de amor. Porque pelo tanto de amor que você cobre, eles vão andar numa velocidade que nós não temos nem ideia. Imediatamente Paulo começou a desenvolver o chamado dele, a anunciar Jesus nas sinagogas e dizendo isso, hein? Jesus é o Filho de Deus. Olha para isso. Chega no rupinho. Até no instante esse homem estava falando: eu vim aqui prender todo mundo, porque quem fala que Jesus é o Filho de Deus eu vou matar. E agora ele chega na sinagoga, como eu estou aqui, e fala: Jesus é o Filho de Deus. Vocês não têm ideia, eu tenho uma firme convicção, eu sei do que eu estou falando. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Quando os judeus ouviram isso, eles gostaram? Não. Nós vamos ver aqui na frente que vai ter pessoas que não vai concordar com a maneira que você está amando o outro, que vão até te aconselhar, né? Separa mesmo. Não deixe entrar dentro de casa mesmo, não.
me passou pela minha cabeça aqui agora um momento que eu tive na minha casa, onde teve um enfrentamento do meu marido com o meu filho, que foi muito feio aquele dia. E naquele dia, meu marido falou, ele não fica aqui, se ele ficar eu não fico. E você, que entendeu o seu ministério, você vai entender como se comportar nessa situação. Porque existe um cabeça, um sacerdote na minha casa. E se o meu marido falou que é assim, ô filho, você vai ter que sair. Porque o sacerdote, quem manda aqui é o seu pai. Mesmo com meu coração cortado, eu falei, meu filho, eu sinto muito. Procure um lugar em Deus para você se arrepender e ver quem é o seu pai, porque senão você não volta mais. E foi maravilhoso, foi muito bom. Passou uns 2 dias fora de casa, até que eles tiveram o entendimento deles, que é eles. Mas ali, naquele momento, meu marido ele foi colocado num lugar que é exatamente onde ele é o sacerdote da minha casa. Ele é o cabeça, a autoridade sobre a minha casa. Vamos lá? Então ele começou a falar nas sinagogas, Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é esse homem aí que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não é esse aí? Não estou entendendo. Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Não é esse? Por que ele está falando que Jesus é Filho de Deus? Não estou entendendo, não. Isso é uma cilada, viu? Abre o olho. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Um grupo lá de judeus que falavam muito sobre o amor de Deus, que praticavam a lei, e estavam lá, como a gente vê muitas vezes, nós e muitos de nossos irmãos, não concordou não. Nós vamos dar um fim nesse cara. Existia um peso, existia um peso aqui, uma balança enganosa, existiu. Eles pesaram ele. Gente, quantas vezes eu já olhei para púlpitos e vi pessoas ministrando que eu conhecia o passado e como eu tive dificuldade de organizar e receber daquelas pessoas, porque eu pesava elas. Ainda bem que vocês não se comportam assim. Só eu que fazia isso. E hoje, quando vem para fazer, eu me arrependo e olho Jesus nelas. Jesus pode usar o improvável, como Paulo. O perseguidor daquilo que você acredita. Jesus pode usar. Aquele que hoje é escândalo do Evangelho. Se ele se arrepender amanhã, Jesus pode usar ele numa velocidade muito maior do que a sua, do que a minha. E aí eles se reuniram para matar ele, viu? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar ele. Mas certa noite, os seguidores de Saulo puseram dentro de um cesto e desceram por uma cobertura que havia na muralha da cidade. Depois daí, esse texto é bem intenso, esse texto aqui, mas depois daí a gente vai ver alguns momentos que Paulo precisou de sair nas sinagogas com outras pessoas para darem crédito a ele. Estevão? Barnabé. Estevão já estava morto aqui. Já tinha assistido, já tinha segurado a capa de Paulo. Barnabé. Paulo segurou a capa de Estevão. De Estevão, isso aí. Estevão, das pessoas que apedrejaram.
a pessoa estava apedrejando ele, Estevão. Barnabé, ele se levanta aqui e ele vai lá, junto com Paulo, nas sinagogas, nos lugares, para falar, avalizando ele, porque ele não tinha crédito. Então, muitas vezes, porque nós pesamos algumas pessoas, algumas situações, e não vemos, e não olhamos como Deus diz que é, dá esse fruto. Graças a Deus que Barnabé veio e ajudou Paulo no evangelismo, falando, não, gente, ele mudou aqui, ó, ele não é mais aquele, não é mais o perseguidor, não, ele agora é perseguido. Agora tentam matar ele, porque ele agora entendeu que Jesus é o Filho de Deus. E lá em Provérbios, vamos voltar para Provérbios aí, que nós vamos agora fazer a confissão da palavra. Provérbios 20, ele fala também sobre essa mesma prática, que nós não devemos ter. Nós só vamos ler esse para poder. Provérbios 20. O 10, ele fala a mesma coisa. O Senhor Deus, ele detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para o Senhor e ver as pessoas, né, como Ele vê. Se nós formos em algum momento, né, tentados pela nossa condição carnal, a ver o outro como ele, como eu estou vendo, já ouvi falar dele, já senti algo por ele, já vi que essa pessoa fez isso ou aquilo, não creio assim. Meus irmãos, vamos orar uns pelos outros. Não pese segundo o que você está ouvindo, vendo e sentindo. Porque a nossa medida hoje é amor. A medida da nossa balança hoje é amor. Amém. E nessa balança tem intercessão. Tem brasas vivas para você colocar sobre a cabeça do outro. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja que olhe com amor para o outro. Mesmo que em alguns momentos você não consiga crer o suficiente, se esforce, confesse com sua boca. Pai, eu não estou crendo não. Muitas vezes eu falo, Senhor, alinha aqui meu coração. E siga se comportando como o Senhor quer que você se comporte. Porque assim você não vai ter um casamento fracassado. Assim você não vai abrir mão dos seus filhos, você não vai abrir mão dos seus vizinhos, dos seus parentes, nós temos parentes de todo quanto é tipo de dificuldade. Nós não podemos abrir mão deles. Porque você, lá em Efésios fala que é a igreja, o Senhor entregou uma autoridade para ir, para interceder. A igreja tem autoridade para desfazer todo o plano de Satanás contra as vidas. E você é membro dessa igreja. Você faz parte dessa igreja cheia de poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Então era isso que eu tinha para compartilhar com meus irmãos. Eu quero, página 21, só que eu quero que vocês vão lá para o final da 21. Nós vamos começar por aí. Não, Senhor amplia. O último versículo. Amém? Amém? Todos? Senhor, amplia a nossa visão, a visão da tua igreja. Pai, traga aos nossos corações arrependimento legítimo. Traga avivamento, traga a tua revelação, traga ao nosso coração o desejo de estar contigo e de te conhecer mais e mais. Pai, eu te agradeço por cuidar das necessidades que estou enfrentando em minha vida. Sou abençoado, pois posso entregar todas as minhas preocupações. Eu confio hoje em tua palavra, como sendo a minha fonte de força e direção. Eu chamo as minhas emoções à quietude e à paz, em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo e não sou movido pelo medo
recuso a ouvir as minhas emoções. E em nome de Jesus, eu confesso a paz em meu coração. Depressão, medo, solidão, confusão, eu te resisto em nome de Jesus. Eu me recuso a ouvir as suas mentiras diárias. Portanto, saia de perto de mim no poderoso nome de Jesus. Agradeço-te, pois sou sua filha, e quanto dista o Oriente e do Ocidente, o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. Eu me recuso a debruçar sobre os meus erros do passado, porque eu fui redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor, por causa do que Jesus fez por mim. Eu não ando na minha própria força, mas na dele. Eu não ando na minha vitória, e sim na dele. A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou forte no Senhor. Eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus. A minha vida não é minha. Eu pertenço ao meu Salvador. E Senhor, eu sou uma nova criatura, e todas as coisas velhas já passaram. Eu sou chamada e ungida pelo meu Senhor para fazer a sua vontade na terra. Eu tenho um lugar no corpo de Cristo. Eu nunca irei me entregar à depressão, confusões e tristeza novamente. Eu sou muito agradecida porque o Senhor acredita em mim. Eu recebo a sua força, seu amor e a sua graça agora mesmo. E por causa desse amor, sou mais que vencedor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eles que envergonhados e confundidos serão todos os que são indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, mas não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu apresento meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. E não me moldo ao sistema deste mundo, mas sou transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu Pai. Amém? Essa sementeira, ela é uma ferramenta fantástica. Então não deixe ela na cabeceira. Não deixe ela no lugar onde você não tem acesso. Ela te ajuda a pensar exatamente como o Senhor pensa. Ela me ajuda. Amém? Deus abençoe.